Neste vídeo, estarei apresentando e demonstrando o multímetro analógico MF47F. A linha MF47 possui alguns modelos com outras letras, né? Ou a versão sem nenhuma letra. A versão MF47F, que é a que eu estou demonstrando no vídeo, a versão F é a única versão, né, da linha MF47 que possui um diferencial na montagem, né? As outras letras diferenciam algumas escalas, algumas funções a mais ou a menos que eles possuem. A versão F, ela é uma versão diferenciada por ele utilizar uma montagem diferente, né, do que que é utilizada nos outros multímetros atuais, que são montagens com componentes SMD. A versão F ela é diferente. Eu vou estar durante o vídeo mostrando na prática a montagem desse multímetro, como ela é feita internamente. Esse multímetro, ele é um ótimo multímetro, né? Ele tem um excelente custo-benefício e ele possui alguns diferenciais que o diferem da maioria dos multímetros analógicos convencionais. Ele possui uma escala, né, dedicada para teste de controle remoto, né, que é a escala DATA, né, essa escala aqui. Que para testar controle, né, basta apenas direcionar o controle em frente ao sensor dele, né, pressionar a tecla que quer testar e ele vai fazer piscar, né, indicando que o controle está fazendo a transmissão normalmente, está funcionando corretamente. Outro diferencial desse multímetro, que não é comum nos multímetros analógicos, é que ele também consegue medir capacitância, né? Ele mede capacitância nas escalas ômicas, né? No caso, ele faz uma leitura, né, da resistência interna do capacitor, né? Que através de uma escala, dessa escala aqui, é capaz da gente determinar, saber o valor de capacitância desse capacitor, tá? Eu vou estar demonstrando na prática o funcionamento dessa escala de capacitância. Aqui eu vou testar esse capacitor aqui inicialmente, um capacitor de 3.300 microfarads por 16 volts. 3.300 microfarads. Então aqui eu vou selecionar a escala adequada, né? Que no caso vai ser a escala X1K. A escala X10, né? Que corresponde a X1K. Que aqui a gente tem escalas que vão até 10, né? Na escala CX, que é a escala de capacitância. Então nessa escala a gente consegue medir capacitores até 10.000 microfarads. Aqui primeiramente a gente vai zerar o multímetro, né? Como é a escala ômica, né? A gente zera, né? Lembrando-se sempre, né, que antes de iniciar qualquer medição com multímetro analógico, a gente deve verificar se o zero, né, de fim de escala, né, ele está corretamente sobre o zero, o ponteiro. Se não tiver sobre o zero, a gente faz o ajuste nesse parafuso aqui, né, sobre o galvanômetro, para que ele fique exatamente sobre o zero. Aqui, ó, exatamente sobre o zero. Então aqui agora a gente novamente verifica a posição do zero, tá ok? A ponteira do multímetro analógico ela é invertida em relação ao multímetro digital, né? Então a vermelha na escala ômica é negativa e a preta é positiva. Aqui no caso, o capacitor eletrolítico ele é polarizado, então a gente vai colocar a ponta vermelha, aqui no multímetro analógico negativa, no negativo, e a ponta preta no positivo. Antes de iniciar a medição do capacitor, a gente deve descarregar o capacitor, dessa forma, curto-circuitando, né, os terminais com a ponta de prova no multímetro mesmo. Feito isso, né, agora a gente vai fazer a medição. Aqui na escala X1K, que é a escala X10 aqui, X1K para capacitor e X10 para resistores, né? Aqui a gente vai ter que ter uma leitura, aqui é 2.000 microfarads, 3.000 microfarads, 4 e 5.000 micro, né? Como é um capacitor de 3.300, ele vai ter que deflexionar aqui, nesse traço aqui, após o 2, né? Eu vou fazer a medida, vamos verificar. Ele se deflexiona exatamente um pouquinho acima do 3, né? Indicando que o capacitor é 3.300 microfarads. Uma informação importante, né? Que cada vez que for medir o capacitor, deve descarregar. Ó, se eu não descarregar,
o capacitor já está carregado, ele não vai conseguir fazer a medição correta. Então, descarregamos o capacitor, tirar qualquer residual de tensão e fazemos o teste novamente. Olha lá, observe o ponteiro. Foi até o 3, indicando que o capacitor se encontra com seu valor correto de 3.300 microfarads. Esse outro capacitor aqui é um capacitor de 1000 microfarads. Eu vou fazer o teste dele aqui da mesma escala, né? Aqui no caso ele vai ter que deflexionar até o número 1, que corresponde a 1000, né? Vamos descarregar ele novamente. Ponta vermelha no negativo, né? E ponta preta no positivo do capacitor. Foi até o número 1. Vou descarregar e vamos medir novamente, ó. Observe que ele vai até... Olha lá, foi até 1. Indicando que o capacitor está com a capacitância correta de 1000 microfarads. Esse outro capacitor é um capacitor de 470 microfarads. Nesse caso, vamos descarregar novamente, mesmo procedimento, vermelho no negativo, preto no positivo, e aqui ele vai ter que deflexionar até o 0.5 na escala, né? Que corresponde a 500 micro no caso. Vamos observar. Ele foi até um pouquinho antes do 0.5. Vamos descarregar novamente. Indicando desta forma que o capacitor se encontra em perfeito estado. Agora vamos fazer um teste com um capacitor de 15 microfarads. Agora neste caso, né, a gente vai selecionar uma escala mais adequada para esse capacitor. Eu vou colocar na escala X1K, que para capacitor é CX10, né? Vai multiplicar por 10 o valor aqui, né? Então aqui a escala de 10 vai corresponder a 100 micro. E a escala de 1 a 10 micro. Então 15 microfarads vai ser mais ou menos aqui, um pouco antes do número 2 aqui, que corresponderia a 20 microfarads. Vamos zerar novamente, né? Multímetro. Zeramos. Vamos descarregar o capacitor. E vamos fazer o teste desse capacitor. Olha lá. Ele foi até o tracinho antes do 2, que indica o 15. Olha lá. Novamente, vou medir. Indicando que o capacitor encontra-se com a sua capacitância correta de 15 microfarads. Esse capacitor aqui é um capacitor de 680 nano. 680 nano. Eu vou fazer o teste desse capacitor, né? A gente está verificando se ele está na capacitância correta. Para esse teste, né? A gente vai colocar na escala mais adequada, que no caso seria aqui no caso a CX1, né? Que é a escala 10K para resistência e CX1 para capacitor, conforme indica aqui na escala do multímetro. Bom, nesse caso, esse capacitor aqui, ele vai ter que deflexionar um pouco depois do 0.5 para indicar o valor dele de 680 nano. 0.5 no caso seria 500 nano, né? Então vamos fazer o teste dele. Olha lá. Deflexionou até o 0.7 aproximadamente, ó. Deixa eu descarregar o capacitor, né? Fazer novamente o teste. Descarreguei. Agora vamos medir novamente. Indicando 0.7, indicando que ele está com a capacitância correta dele de 680 nano. Agora nós vamos fazer um teste de precisão para verificar a escala de resistência, a escala ohmica desse multímetro, né? Vamos iniciar pela escala X1. Para isso eu vou utilizar um módulo de referência aqui de resistores de alta precisão, para a gente estar aferindo a precisão desse multímetro. Aqui no caso, né? Vamos começar o instrumento zerado, né? Devidamente zerado. Vamos iniciar com um resistor de 10 ohms aqui, no módulo de referência. Ó, 10 ohms, perfeitamente 10 ohms. 100 ohms,
perfeito. 1 kΩ, 1 kΩ, perfeito. Agora a escala X10, né? A gente vai verificar a pressão dessa escala. O valor agora vai ser dividido por 10, né? O resistor de 10 ohms vai virar 1 ohm, número 1 no caso, né? O de 100 vai virar 10, perfeito. 1K, 100, né? Perfeito. O de 10K, 1K, perfeito. Agora vamos testar a escala X100. Zera novamente, né? Curto-circuito as pontas, zera a escala novamente. Perfeito. O resistor de 10 vai virar 0.1. Vai ver que o ponteiro está exatamente entre o 0 e o primeiro está assim, corresponde a 0.2. O resistor de 100 vai ser 1. Resistor de 1K vai ser 10. Resistor de 10K vai corresponder ao número 100. E o de 100K a 1K. Agora vamos usar a escala X1K. Vai dividir por 1000. Zero o instrumento corretamente. Vamos começar medindo do resistor mais alto para o mais baixo, né? O de 100K corresponde a 100. O de 10K a 10. 10.000 dividido por 1000 é 10, né? O de 1K corresponde a 1. Perfeito. Medição precisa. E o de 100 vai corresponder a 0.1. Perfeito. Agora vamos testar a escala X10K. Novamente zero o instrumento. Ok. Vamos começar pelo mais alto para mais baixo. O 100K corresponde a 10. O de 10K corresponde a 1. E o de 1K corresponde a 0.1. Perfeito. Dessa forma, a gente pode ver que o multímetro ele mede com absoluta precisão, né, resistores na escala ôhmica, né, e também capacitores, né, ele mediu muito bem. Agora, vamos fazer um teste medindo a tensão DC, para verificar a precisão desse multímetro na escala DC. Antes de iniciarmos, né, para o teste de tensão DC, eu vou estar fazendo a medição também de um resistor de precisão desse outro módulo daqui de referência, né? Aqui nós temos um resistor de precisão de 179,97 kΩ, 180 kΩ, né? Vamos fazer o teste aqui na escala X10, né? Pode observar que ele está medindo ali bem próximo, né, do 18, né? Indicando um pouquinho antes do 18, indicando 180K. Agora eu vou colocar na escala de 1K, né? Ele vai ter que medir um pouco antes do 200. Perfeito, um tracinho antes do 200, indicando 180K. Perfeito. Agora vamos fazer o teste da precisão de tensão contínua, né? Para isso eu vou estar fazendo a medição simultânea, usando esse módulo de referência de alta precisão tensão, em conjunto com o multímetro Unity, o T61 Plus, para a gente estar verificando a precisão, a aferição desse multímetro. Bom, aqui eu já estou com o módulo de tensão DC conectado em ambos os multímetros, né? O multímetro na escala de 10 volts DC e o Unity na escala tensão DC. Então a gente vai fazer a medição dessas tensões aqui. Aqui é uma tensão de referência de 2.49819. Aqui no caso no Unity temos 2.498. No multímetro MF47 nós temos a tensão de 2,5, né? Aqui ó, 2, 2,2, 2,4, 2,5. O ponteiro está no meio, né, entre o 2,4 e 2,6. Excelente precisão. Vamos alterar para a tensão de 4,99 volts, né, 5 volts, né? Aqui ele está bem próximo do 5, né, indicando 4,99, né?
tensão 5 volts. Vamos medir tensão de 7,49 volts, né? Aqui, ó, ele está indicando 7,4, né? Um pouquinho depois, né? Do 7,4, correspondendo a 7,5, né? E a tensão de 9,99. Aqui, ó, quem está indicando aqui, ó, um pouco depois 9,8, corresponde a 9,99. Ou seja, ele tem uma boa precisão para medição de tensões contínuas também. Eu vou estar fazendo uma medição agora, na escala de 2.500 volts, né, para a gente estar verificando a precisão dessa escala, né. Ó, ambos os multímetros, né, eu já conectei aqui, né, nessa fonte aqui de 250 volts, é uma fonte, um testador de LED, né, de barras de LED, né, que está ajustado em exatamente 250 volts. Aqui, ó, 251 volts. Aqui o multímetro eu deixei na escala de 1000 volts DC. E aqui a gente faz a leitura na escala 250, né? Fazendo a leitura nessa escala, cada traço desse aqui corresponde a 50. 50, 100, 150, 200, 250. Ele está medindo exatamente 250 volts. Pode ver que é uma medida com bastante precisão nessa escala, né? Eu vou estar fazendo também um teste agora, medindo a escala, uma tensão alternada, utilizando essa mesma escala. Aqui no caso, né, eu conectei os multímetros, né, na tensão da minha rede elétrica de 127 volts, que está dando 130 volts nesse momento, né? Está com 130 volts. Aqui o multímetro está na escala de 1000 volts, né, sendo utilizado a escala de 2500. Então aqui cada traço corresponde a 50, né? Então 50, 100. Aqui a gente está aqui, ó, entre o segundo e o terceiro traço, indicando uma leitura em torno de 130 volts, que é a leitura aqui da minha rede elétrica. Eu vou estar fazendo também um teste agora, né, medindo a tensão da rede elétrica na escala normal, né, na escala de 250 volts, né, para a gente estar verificando a precisão também. Então o multímetro já está na escala de 250 volts AC, né, com a ponta de prova conectada no conector normal de medição de tensões, né. Aqui no caso a gente vai fazer a leitura na escala 250, né. Como é uma tensão alternada, né, a gente vai levar em consideração aqui, ó, essa escala vermelha, né, nesse multímetro ela corresponde a 10 volts apenas, né. Então a gente leva em consideração a escala preta mesmo, a escala principal aqui. Então aqui nós temos aqui, ó, nesse tracinho corresponde a 125, nesse outro aqui 130. Pode ver que ele está dando uma medição de 130 volts, né? Está bem praticamente em cima do tracinho correspondente a 130. O que indica uma ótima precisão desse multímetro, tanto para medições de tensão contínua como para tensão alternada, né? E também a excelente precisão, né, e confiabilidade da escala que mede 2.500 volts, né? Desde que, observando, né, que para medir 2.500 volts é necessário que a ponteira de prova seja utilizada, em vez de ser utilizada no borne normal, né, ser conectada no borne 2.500. A escala em 1000 volts, a C ou DC, de acordo com o tipo de tensão a ser medida, né? E a leitura feita pela escala 250 volts. Agora eu vou fazer, esse multímetro, ele possui um diferencial, né, dos demais multímetros analógicos, né? Os multímetros analógicos, né, normalmente eles trabalham com uma bateria duas baterias de 1,5, né, duas pilhas de 1,5 volts e uma bateria de 9 volts, né? Aqui eu vou desconectar a tensão alternada. Então, nesse caso, esse multímetro aqui ele é diferente. Ele usa uma bateria de 9 volts e usa uma bateria uma pilha de 1,5, do tamanho C, tipo C, uma bateria média de 1,5 volts. Nesse caso, né, ele vai fornecer nas escalas ômicas, né, tensão de 1,5 volts, né, nas escalas, todas as escalas exceto a X10, né, que é na X10K, ele vai adicionar a bateria de 9 volts, né, vai dar uma tensão em torno de 10 volts e meio, 11 volts, e que é bem próxima, né,
praticamente igual dos outros multímetros analógicos, né? Que adiciona a bateria de 9 volts com a de 3 para dar 12 volts, né? Uma tensão mais alta. Essa tensão é muito útil, né? Para testar semicondutores, né? Principalmente o diodo de micro-ondas de alta tensão, né? Que eu tenho aqui, que eu vou fazer um teste nele na prática. Que ele só pode ser medido com a tensão mais alta, né? Porque ele tem uma tensão de queda, né? Interna de mais de 3 volts. Então essa tensão de queda não deixa o multímetro digital ou multímetro analógico que não tenha uma tensão mais alta, né? No caso na escala X10K, fazer a medição desse diodo, né? Medição direta dele. Eu vou estar agora fazendo um teste, né, de semicondutores com esse multímetro, porque é uma dúvida que surge. Que se um multímetro que fornece 1,5 volts, ele consegue testar de forma adequada semicondutores, tá? Eu vou estar fazendo uma demonstração prática, né, com esse multímetro, para estar mostrando como ele se comporta na medição de semicondutores. Para estar comprovando, né, realmente, né, que esse multímetro ele fornece 1,5 volts, né, eu vou estar medindo a tensão que ele fornece no multímetro digital, né, para a gente estar fazendo a comparação para verificar realmente, né, a tensão que ele fornece em cada escala ômica, né. No caso, né, eu vou começar pela escala de continuidade, né. Aqui no caso a polaridade do multímetro analógico é invertida, né. Então a gente vai colocar a ponta vermelha na preta e a preta na vermelha, né. Olha lá. Temos, conforme indicado aqui no multímetro digital, uma tensão de 1,5 volts. Na escala X1, também 1,5 volts. Escala X10, 1,5 volts. Escala X100, uma tensão nominal de 1,5 volts também. 1K, também 1,5 volts. Escala X10, ele vai adicionar a tensão de 9 volts da bateria interna com a tensão de 1,5 volts. Aí no caso nós temos a tensão de 10,79 volts, né? Aproximadamente 11 volts, né? Que é a soma de 9 com 1,5, né? Daria 10,5, né? As baterias estão um pouquinho mais carregadas, dá quase 11 volts. Perfeito. Agora eu vou fazer a medição de semicondutores, né? Para a gente estar verificando como que ele se comporta, né? Na medição de semicondutores com a tensão de 1,5 volts. O multímetro analógico, né, permite que a gente meça, né, semicondutores em qualquer uma das escalas ômicas dele, né. Normalmente, né, costuma-se utilizar mais a escala X10, né. Então, no caso, eu vou estar fazendo os testes com a escala X10 aqui, para estar demonstrando como ele se comporta na medição de semicondutores. Bom, aqui é um transistor, né, média potência, né. Aqui, ó. Aqui é um transistor do tipo NPN, né? Lembrando que a polaridade é invertida, né? Aqui, ó. Deixa eu colocar na escala aqui. Perfeito. Aqui a base dele é aqui, né? Esse lado direito. Emissor, coletor. Ele é um transistor NPN, esse transistor aqui. Se fosse com multímetro digital, né, seria ponteira vermelha positiva, ele seria PNP. Mas como o multímetro analógico é invertido, né, ele é um NPN. Né? Lembrando que a escala de X10 deve estar zerada, ela já está zerada, né? Perfeito. Esse outro aqui, ele é um transistor NPN. Então, se eu medir aqui, dessa forma, ele não vai ter continuidade, ó. Ele não vai dar continuidade. Invertendo, ele vai medir. Emissor, coletor. Mesma coisa aqui, ó. Se eu medir invertido esse, também ele não mede, ó. Coletor e emissor não deve ter medição nenhuma, né? Ok. Ok. Esse é um transistor de uso genérico, né? É um transistor de baixa potência, né? Para aplicação geral, né? Então aqui, ó, a gente vai verificar, ó, nada, nada. Agora aqui, ó, ele mede, ó, mediu,
mediu. Ó, ele é um transistor do tipo NPN. Agora, coletor emissor não deve ter nenhuma medição. Ok, perfeito. Esse outro já é um transistor PNP, né? Colocando assim, ele vai medir. Ó, mediu. Perfeito. Ó, coletor emissor nada. Se inverter, também ele não vai medir. Perfeito. Aqui é um transistor FET, né? Tem dois modelos de transistor FET aqui. Os dois são canal N, porém possuem características diferentes, né? Bom, eu vou fazer o teste do transistor FET, né? Para fazer o teste do FET, a gente vai inicialmente, né? A gente vai aplicar uma tensão positiva no gate, né? A gente coloca um potencial negativo no dreno, né? E aplica o potencial positivo no gate. Feito isso, ele vai ter que conduzir dreno source. Deixa eu colocar aqui. Positivo, negativo. Ok. Ó. Ele não, devido a esse multímetro ele oferecer 1,5 volts, né? Esse transistor ele não conseguiu ser disparado, né? Polarizado, né? Aplicando a tensão positiva aqui. Ele deveria dar um curto, né? Deveria dar uma medição em ambos os lados, né? Vamos ver esse outro tipo aqui de FET. Apliquei aqui, vamos ver se ele também não disparou. Então, nesse caso, a gente vai utilizar a escala X10K, que vai fornecer uma tensão mais alta, né? Para a gente fazer o teste desse transistor FET. Então, aqui a gente vai polarizá-lo, né? E vamos verificar aqui. Conduziu. Agora eu aplicando a tensão negativa, né? Que no caso a vermelha é negativa no analógico, no gate, ele vai ter que conduzir somente de um lado, que corresponde ao diodo. Ó. Não conduziu desse lado e dessa posição ele conduziu, que tem um diodo interno, né? Agora aqui, ó, conduziu, não conduziu. Agora eu aplicando a tensão positiva aqui, ó, ele vai conduzir, ó. Então a gente pode constatar, né, que para testar FET a gente vai utilizar a escala X10K, que vai fornecer uma tensão mais alta e vai disparar o transistor, né? Então nesse caso esse outro transistor vai ser a mesma coisa. Aqui, ó. Vou pôr a tensão negativa nele para ele não conduzir, né? Ó, parou de conduzir. Aqui é o diodo, né, no caso, né? Ó. Deixa eu pegar aqui, né? O diodo interno. E aqui é a polarização normal dele, né? Positivo no dreno, negativo no source. Não conduz. Agora eu aplicando a tensão aqui, ó, positiva no gate, ele vai disparar. Aí ele vai passar a conduzir, ó. Conduziu, normal. Aí ele conduz dos dois lados dessa forma, ó. O lado do diodo e o lado dele, ele foi disparado, né? Agora eu vou aplicar uma tensão negativa, né? No gate. Ele não conduz mais, ó. Parou de conduzir. Ó, não conduz. Tensão positiva, vai conduzir. Negativa, para de conduzir. Perfeito. Então, desta forma, né, a gente pôde ver, né, que devido a ser 1,5 volts, a gente não consegue fazer o teste, né, de FET, né, fazendo disparar o gate, com a escala inferior a 10K. Mas não é um problema, porque o multímetro oferece a escala X10K e vai fazer o teste da mesma forma, né, utilizando a escala X10K. Aqui, no caso, vamos fazer um teste com o diodo, né, vamos usar X10, né, como padrão, né, e vamos medir o diodo, como ele vai se comportar. Aqui é um diodo Zener, né? Um diodo de 10 volts. Então aqui eu vou... De um lado ele conduz, né? Aqui, ó. Invertendo ele não conduz. Perfeito. Um diodo retificador. Conduz. Não conduz. Aqui temos um LED, né? Aqui o pino do meio é um catodo, né? Aqui no caso o preto seria positivo, né?
Ó, ele não consegue excitar o LED, porque a tensão de 1,5. Agora a gente vai colocar na escala X10. Vamos zerar a escala X10, né? Vai ter um... E vamos fazer o teste agora nesse LED. Ó, ponteiro conduziu, né? O LED não acendeu, né? Porque a corrente na escala X10K ela é mais baixa, né? Todos os multímetros ela é mais baixa. Mas deu para fazer o teste do LED, né? Que ele conduziu, né? Indicando que está funcionando. Se eu inverter, ó, ele não conduz, ó. Ó. Conduziu, não conduziu. Agora aqui é a mesma coisa, não conduziu, né? Porque está invertido. Agora eu colocando na posição certa, ele conduz. Como o vermelho ele exige uma corrente menor, né? O LED acendeu, né? A gente pode ver que o LED acendeu. Olha lá, o LED acendeu. Invertendo não acende e não conduz. Bom, esse é o teste, né, de semicondutores feito com multímetro, que ele trabalha com a pilha de 1,5 volts. Agora eu vou fazer o teste do diodo de alta tensão, né, utilizado em forno micro-ondas. Olha, esse diodo ele é testado na escala X10K, né? Então aqui, ó, nessa forma ele não vai conduzir, né? Porque aqui o catodo, né? E a ponta preta aqui no caso do multímetro analógico é positiva, né? Olha lá, não conduz. Agora eu invertendo aqui as pontas, né? Ó. Colocando a vermelha aqui no catodo, né? Correspondendo ao negativo, ele vai conduzir. Olha lá, a gente pode ver no ponteiro, né? Que houve a deflexão do ponteiro, ó, indicando que o diodo conduziu. Ou seja, a gente consegue testar perfeitamente um diodo de alta tensão com esse multímetro, que nem os outros multímetros analógicos que possuem uma tensão mais alta na escala 10K. Com multímetro digital, né, a gente não consegue testar esse diodo de forma direta. Então aqui, ó, esse diodo aqui de forma direta a gente não consegue fazer o teste. Aqui eu vou colocar na escala diodo, né? Colocar, selecionar diodo, escala diodo. Se eu tentar medir, ó, nada. Nada. Agora eu vou ensinar um método, né? Que é possível testar diodo de micro-ondas em qualquer multímetro, né? Mesmo multímetro digital, multímetro ou algum multímetro analógico que não tenha bateria de 9 volts, que não forneça a tensão mais alta na escala X10K, ou alguns multímetros analógicos mais com preço mais baixo, né? Que não tem escala X10K, né? Então aqui eu vou ensinar um método mostrar um método no caso, né, que ele permite, né, que você teste o diodo em qualquer multímetro. Para fazer esse teste, né, nós vamos precisar de uma fonte, né, de alimentação, né, superior a 6 volts, né. No caso pode ser uma bateria de 9 volts, uma bateria comum de 9 volts, né, ou recarregável, tanto faz. Pode-se utilizar uma fonte DC ou pode-se utilizar uma fonte de bancada também, né? Com a tensão acima de... Recomendo uma tensão acima de 9 volts, né? Para o teste mais eficiente, tá? Mas com 6 volts já é possível utilizar já. Então a gente vai colocar o multímetro na escala de tensão contínua. Escala de tensão contínua. A minha bateria aqui no caso, essa bateria ela está apresentando uma tensão aqui de 9,3 volts, né? 9,36, 9 volts, tá bem carregada, né? Então aqui a gente vai colocar a ponta preta do multímetro no negativo da bateria ou no negativo da fonte, se for utilizado fonte, né? O positivo a gente vai colocar no catodo do diodo de alta tensão, que nem eu estou colocando aqui. E aqui ele vai ter que conduzir, né? Se ele tiver bom. Ó, conduziu 5,7 volts, ou seja, ele dá 4 volts de queda na junção dele, que é normal, porque tratando-se de um diodo de alta tensão, né? Ele conduziu normal, ou seja, ele indicando que o diodo não se encontra aberto, né? Agora vamos inverter a posição do diodo e ele não pode conduzir. Olha lá, não conduziu. Não conduziu, né? Essa tensão é zero, esse 1,49 é uma tensão residual, né? Isso é normal. Aqui no caso ele não conduziu, né? Se ele tivesse em curto ele daria uma tensão alta, né? Próxima de 9 volts.
com fuga também, uma tensão alta, acima de 6, 5, 4 volts ou mais, né? Então aqui ele está 0. Então ele não conduziu do lado inverso, e no lado que ele tem que conduzir, o lado direto, né? Anodo para cátodo, ele conduz normal, ó, indicando que funciona. Aqui no multímetro analógico o teste é feito da mesma forma, né? A gente coloca na escala de tensão contínua, né? No caso eu vou colocar a escala 10 volts. Aqui, mesma coisa, né? Como é tensão, né? Então a gente respeita a polaridade correta, né? Negativo no pireta, né? Ponta preta no negativo. Aqui no caso, a ponteira aqui, ó, no anodo, né? No cátodo do diodo. Aqui no caso, ó, pode ver que o ponteiro deflexionou, né? Indicando uma tensão em torno de mais ou menos 4 volts. Perfeito. Indicando que o diodo conduziu perfeitamente. Agora, invertendo, ele não deve dar nenhuma medição aqui, ó. Nada. Com esse teste, né, a gente pode testar o diodo em qualquer multímetro, independente se ele tem a tensão mais alta na escala X10 ou não, se é um multímetro digital ou analógico. Agora eu vou fazer a abertura, né, desse multímetro para estar mostrando como ele é internamente, a sua construção interna, né? Como que ele é montado, né? Que é o diferencial dele, né? Um dos diferenciais da versão F. Aqui, esse multímetro aqui, ó, a alça dele, ela não se move assim, né? Para se mover a gente tem que dar uma pequena suspendida lateralmente, né? Empurrar para lateral, ó. Aí ela trava, né? Ó, para destravar, né? Ó. Pressiona um pouco para fora, né? Aqui, ó. Dá para ver que as travas elas aparecem, né? Ó. E a gente põe na posição que a gente quer. No caso, para abrir, a gente vai ter que tirar essa alça, né? Então a gente vai destravar, né? E vai procurar a posição que ela sai, né? Do multímetro. Que ela tá na posição que ela vai soltar do multímetro. A posição é uma posição um pouco... Pronto, saiu, né? Desconectou normal. Agora, para fazer aqui atrás do multímetro, a gente tem um compartimento de pilhas, né? Aqui em cima. Ó, pode observar, né, que ele utiliza uma pilha média, né, de 1,5 e uma pilha de 9 volts, né. No caso, essas minhas aqui são recarregáveis, né, por isso que ela tem uma cor diferente, né. Aqui embaixo temos o fusível reserva, né, e o fusível, né. Agora aqui eu vou fazer a abertura dele, tá. Soltar esses dois parafusos aqui. Aqui a gente destravar ele, né? Destrava aqui pela parte de cima, né? E ele abre. Aqui, ó. Bonito. Olha que construção mais linda esse multímetro. Olha. Ele utiliza sistema por terminais, né? É que nem a montagem que era utilizada nos multímetros mais antigos, né? Que utilizavam ponte de terminais, ó. Uma construção bem robusta. Olha a escala dele, como é bem feita, ó. Vai ver que é uma qualidade de montagem muito boa. O galvanômetro dele, ó, a blindagem metálica aqui, ó, um galvanômetro grande, ó. Aqui a plaquinha do sensor do controle, né? Os resistores tudo em metal filme aqui, ó, de alta precisão, né? O buzzerzinho aqui, fusível. É um excelente multímetro, né? Uma excelente construção. Então esse era o diferencial dele, né, desse multímetro. Os dois diferenciais eram trabalhar com a tensão de 1,5 volts, em vez de trabalhar com 3 volts, e a montagem interna dele, né, que é muito bonita, né, muito bem feito. Então esse vídeo ficou um pouco longo, né, devido a algumas características que eu demonstrei desse equipamento, né, desse multímetro, né, e os testes de semicondutores que eu fiz, né, mas espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Obrigado.